Olá, meu amado irmão, eu desejo a você neste dia um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Independente do horário que você escolheu para ouvir esta mensagem, eu desejo que Deus esteja abençoando a sua vida. Hoje nós vamos continuar a nossa jornada no livro de 2 Reis, especialmente no capítulo 19 de 2 Reis. Da última vez que nós meditamos neste livro, nós vimos a fé destemida do rei Ezequias. Destemida porque a confiança que Ezequias teve em Deus lhe deu coragem, uma coragem grandiosa, inigualável, uma coragem para mudar o rumo da história da sua nação, o rumo da sua vida num novo relacionamento com Deus, porque o povo de Israel havia virado as costas para Deus, deixado de adorar o Senhor para adorar outros ídolos. Então Ezequias, o rei Ezequias, precisou de muita coragem, e essa coragem veio na fé que ele tinha, que Deus estava do seu lado. Então ele teve coragem para mudar, ele teve coragem para lutar contra tudo aquilo que estava errado na sua nação. O decreto estabelecido pelo seu pai de manter as portas da casa de Deus fechada, o povo que já havia se desviado do caminho de Deus, e costumam dizer que a voz do povo é a voz de Deus, e quem é que pode se levantar contra uma multidão? Mas o rei Ezequias teve coragem, porque ele cria em Deus, a sua confiança estava totalmente depositada em Deus, e isso lhe deu coragem não apenas para mudar o seu relacionamento com Deus e a história do seu povo, como lhe deu coragem para lutar contra tudo aquilo que estava errado, inclusive a imposição do rei da Síria, que se considerava o soberano rei da terra. Mas o rei Ezequias não teve apenas uma fé destemida para mudar, para lutar, mas também para perseverar, resistir quando a sua fé foi desafiada, resistir quando todas as circunstâncias, e na lógica humana, ele já estava perdido. Mesmo assim, ele permaneceu firme no Senhor. E como diz o final do capítulo 18, ele não abriu a boca. Ele deixou para que a resposta viesse de Deus. Então, quando nós chegamos no capítulo 19, é exatamente o que nós vemos. O resultado da fé do rei Ezequias. Ele confiou em Deus e podemos afirmar que ele foi abençoado por Deus. Porque, resumindo o capítulo 19, Senaqueribe, o rei da Síria, investiu 2 vezes contra Israel, com um grande exército, talvez poderíamos dizer com um exército inumerável, imbatível, já havia conquistado muitas nações e muita terra, havia muito povo a seu favor, enquanto Israel, debilitado, enfraquecido, por ter trilhado muitos e muitos anos longe dos caminhos de Deus, se encontrava então enfraquecido, sem força, sem poder para resistir ao exército tão grandioso. Mas como vimos, o rei Ezequias fez a escolha certa. Ele confiou em Deus. E o resultado foi que por 2 vezes Deus o livrou. E ainda mais, afirmou que estaria do seu lado o tempo todo e que o rei da Síria jamais entraria na terra de Jerusalém. Não pisaria ali, morreria e não conquistaria essa porção de terra. E Deus cumpriu a sua palavra. A Síria não conquistou Israel. Por mais que tentasse, Deus a defendeu. E no meio disso tudo eu quero destacar 2 porções deste capítulo. A primeira, que enfatiza a atitude do rei Ezequias, o quanto ele confiou em Deus. E a segunda parte que quero ler é apenas uma pequena porção, o resumo da resposta de Deus à oração de Ezequias, o resultado da sua fé. Então, versículo 14, 2 Reis 19, diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros da Síria, isso já na segunda tentativa do rei Senaqueribe de conquistar Jerusalém, ele leu a carta. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra.
Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Que oração maravilhosa! Lendo é emocionante ouvir a confiança que o rei Ezequias tinha em Deus. A confiança de que ele estava clamando ao Deus vivo, verdadeiro, poderoso. Por isso ele clama para que Deus ouça, veja, avalie e julgue toda a sua questão, toda a sua causa. Que Deus o livre das mãos daquele rei da Síria. Porque o Senhor criou os céus e a terra, e Ele tem um domínio sobre todos os reinos. Então, no meio de todas as respostas que o rei Ezequias ouviu, por meio do profeta Isaías, eu quero destacar versículo 32 a 34. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. E sabe qual foi o resultado das palavras de Deus? Versículo 35. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. O que nós notamos aqui é que, de forma vigorosa, o zelo do Senhor tomaria conta da sua nação e a protegeria. O seu povo podia confiar e aguardar a proteção de Deus. E foi o que Deus fez. Ele livrou o povo de Israel de forma tremenda. O anjo do Senhor passou pelo arraial da Síria e matou naquela noite 185.000 homens. E quando os demais levantaram pela manhã e viram a quantidade de mortos, ficaram assombrados e fugiram, bateram em retirada, porque perceberam que não estavam lidando com homens, estavam lidando com Deus vivo e verdadeiro. E o rei Ezequias pôde viver para testemunhar a grandeza do Senhor. Ele pôde receber essa bênção de Deus. E eu quero enfatizar aqui que se Ezequias pôde ser abençoado por Deus, você também pode ser abençoado por Deus. Você pode ser tão abençoado quanto foi o rei Ezequias, porque nas palavras do Senhor, eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. E foi o que Deus fez. Então, para ser abençoado como foi o rei Ezequias, você deve agir como agiu o rei Ezequias. O que ele fez para ser tão abençoado por Deus, para merecer tamanha bênção quanto esta que ele recebeu, de ter Deus lutando por ele, Deus o livrando de todo mal, Deus o defendendo e o abençoando?
selando um pacto com ele, de que defenderia Jerusalém, o livraria de todo mal. O que fez o rei Ezequias? De forma bem simples, ele se humilhou. O versículo 1 diz assim: na primeira vez que Senaqueribe tentou invadir Jerusalém, tendo o rei Ezequias ouvido isto, o mensageiro, o comandante, as palavras do comandante do rei da Síria, afrontando a Deus e questionando: que fé é essa que você tem? Que Deus pode livrar você das nossas mãos? Então, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. A primeira coisa que fez o rei Ezequias, que permitiu que ele desfrutasse da bênção de ter Deus o defendendo, o livrando de todo mal, é que ele se humilhou diante da presença do Senhor. Ele não rasgou as vestes porque estava apavorado. É certo que ele teve medo, sim. Quem não teria? Olhando um exército tão grandioso quanto da Síria, que havia destruído tantas nações como destruiu, e olhando para a sua própria nação e vendo que na lógica, na probabilidade, os números davam como certo a vitória do rei da Síria. Diante disso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, mas não foi por medo. Ele rasgou as suas vestes porque estava envergonhado. Ele rasgou as suas vestes porque diante do sofrimento ele precisava mostrar para Deus que não havia nele força nenhuma para resistir contra o rei da Síria. Ele estava com rasgadas vestes, abrindo o seu coração para Deus e dizendo: Senhor, não há nada que eu possa fazer. Senhor, eu estou perdido. Senhor, não tenho forças. Senhor, eu dependo totalmente de Ti. Era um gesto de alguém que se humilhava aos pés daquele que lhe era superior. E essa foi a primeira atitude do rei Ezequias, que lhe permitiu ver as bênçãos de Deus. Ele se humilhou aos pés do Senhor. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele colocou em prática aquilo que Pedro mais tarde ensinou à sua igreja. No meio de grande sofrimento, de lutas e dificuldades, a melhor atitude que nós podemos tomar é nos humilhar aos pés de Deus. É reconhecer a nossa total submissão e dependência da sua vontade. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Faça isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que Pedro estava ensinando para a igreja foi exatamente o que o rei Ezequias praticou. Ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Ele confiava que no tempo certo Deus o iria exaltar, Deus o livraria de todo mal. Ele colocou em prática o que Pedro estava ensinando, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, toda a sua preocupação. Porque ele sabia que Deus estava cuidando da sua vida. E esta atitude marcante permitiu que ele experimentasse a bênção de Deus na sua vida. A bênção de ser protegido especialmente pelo Senhor e ver de forma vívida o agir de Deus na sua vida, na vida da sua nação e na vida de seus inimigos. Para isso ele precisou se humilhar, deixar nas mãos de Deus todas as suas preocupações. É interessante
que assim como Pedro, Tiago também enfatizou isso. E é claro que ambos, Tiago e Pedro, aprenderam isso com o Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse lá em Mateus capítulo 6 que nós não deveríamos andar ansiosos com coisa alguma. Não se preocupe. Quando a situação estiver difícil, deixe nas mãos de Deus. Se humilhe diante do Senhor. Reconheça que você depende dele. Foi o que fez o rei Ezequias. Tiago capítulo 4, versículos de 7 a 10 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas se resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é permaneça firme, porque o diabo vai investir contra você e vai tentar colocar dúvida na sua fé em Deus. Será que Deus pode? Pode. Independente das probabilidades, das possibilidades, independente do que a nossa razão diz, Deus não está limitado àquilo que a nossa mente compreende. Ele vai além, muito acima dos altos céus, como no mais profundo abismo, tanto para frente quanto para trás, de um lado para o outro. Assim se expande o entendimento de Deus que a nossa mente não compreende. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas se resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Ou seja, se purifique. Você que está aí meio balançado, na dúvida, limpe o seu coração. Joga fora esse medo. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Sim, faça como Ezequias. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto. Sim, lamente, chore. A situação é grave. Mas deixe tudo nas mãos de Deus. E Ele vos exaltará. É a promessa que Deus faz. O Deus que nós cremos, vivo e verdadeiro, era o Deus para quem o rei Ezequias estava clamando. E isso nos faz entender o que fez o rei Ezequias, que lhe permitiu desfrutar da bênção de Deus. Ele não apenas se humilhou, ele orou e buscou a face do Senhor. Ele clamou ao Deus vivo e verdadeiro, a oração que nós vimos, que é maravilhosa. Ele entrou na casa do Senhor e ele então clamou para que a vontade de Deus pudesse ser feita. É nos ensinado pelo Senhor Jesus Cristo que em momentos difíceis precisamos vigiar e orar. Ele disse isso para os seus discípulos quando ele mesmo, o nosso mestre, estava passando por um momento difícil, de muita angústia, extrema angústia, ao ponto de seu suor ser misturado com sangue e gotas de sangue caírem no solo, enquanto ele clamava a Deus: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor Jesus estava dando um exemplo maravilhoso para as nossas vidas, de não apenas estar se humilhando diante de Deus, se colocando debaixo da vontade do Pai, como ele estava também clamando, orando, e foi por isso que ele disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, então é importante estar vigiando e orando. E é claro, Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Sim, devemos estar vigiando e orando. Por meio da oração, estar buscando a presença do Senhor, a face do Senhor, a vontade do Senhor para as nossas vidas, a direção do Senhor nos momentos difíceis. Foi o que fez o rei Ezequias. Ele não tinha a quem recorrer. O seu exército não tinha força. Ele não tinha força. Então, nos momentos difíceis, quando você perceber que não tem forças para lutar, clame ao Senhor. Se humilhe diante de Deus e clame ao Senhor. Ore buscando a sua face.
ore buscando a vontade do Senhor para a sua vida. Ore, certo de que se tem alguém que pode ajudar você, é o Senhor. Esta era a confiança do rei Ezequias. E essa também foi a confiança de Davi, no Salmo 27. Eu estava lendo esse salmo e vendo como ele é maravilhoso. E a mensagem que ele traz também o é. O Salmo 27. Davi começa dizendo assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Do que podemos ter medo, ou precisamos ter medo, se Deus é a nossa luz e a nossa salvação? O Senhor é a força da minha vida, a quem eu temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Essas parecem ter sido palavras do rei Ezequias, ou melhor, as palavras de Davi foram as atitudes que nós podemos ver na vida do rei Ezequias. Estourou ali, um exército estava acampado contra ele, estourou contra ele uma grande guerra, e mesmo assim ele disse: no Senhor eu terei confiança. Ele permaneceu firme, ele buscou a face de Deus, ele clamou ao Senhor. E assim como Davi, ele buscou a presença do Senhor na casa do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Salmo 27, versículo 4. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará. Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha, significa vai me firmar os passos. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Esta é a confiança de Davi, a mesma confiança que vemos no rei Ezequias, e a mesma confiança que deve estar presente na minha vida e na sua vida. Confie em Deus. Nos momentos difíceis, se humilhe aos pés do Senhor. Nos momentos difíceis, eleve a sua voz e clame ao Senhor. Versículo 7 do Salmo 27. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Que confiança! Nestes momentos difíceis, em que você não pode ser abraçado pelo seu pai e a sua mãe, certamente o Senhor pode te acolher. Ele te acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E aqui está o segredo do rei Ezequias. Para receber a bênção de Deus, ele se humilhou na presença do Senhor. Para receber a bênção de Deus, ele clamou ao Senhor. Ele orou, buscando a face do Senhor, a vontade do Senhor, o socorro do Senhor, a direção do Senhor, como fez o rei Davi. E ao terminar esse Salmo 27, Davi diz: espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração e espera, pois, pelo Senhor. E assim agiu o rei Ezequias. Ele descansou, esperou, aguardou a resposta do Senhor. E essa palavra descansar traz a ideia de alguém que alcançou tamanha paz, que conseguiu acalmar o seu coração em meio a toda a agitação que o cercava.
Assim fez o rei Ezequias. É claro, ele buscou ao Senhor na casa do Senhor, ele mandou mensageiros ao profeta Isaías, e ao ouvir a resposta de Deus, ele descansou, aguardou para ver o que Deus faria. Ele não ficou procurando um meio de solucionar a situação, de resolver aquele imenso problema, ou de recorrer aos homens e ver quem poderia ajudá-lo no meio dessa situação tão terrível que ele estava enfrentando. Um exército inumerável, talvez como gafanhotos, ou como um enorme formigueiro, não dava para calcular quantos soldados existiam ali contra ele. Não dava para prever quanto tempo ele resistiria com as suas próprias forças dentro dos seus muros contra aquele enorme exército. Mas ele confiou em Deus. Versículo 6, as palavras do profeta Isaías, claro, enviadas por Deus, foram: Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. E assim aconteceu com o comandante do rei da Síria, por causa da blasfêmia contra Deus. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Não precisa temer, não precisa ficar desesperado. Faça como o rei Ezequias. Se você está se humilhando diante de Deus, se você está clamando ao Senhor, buscando a sua vontade, então descanse. Acalme o seu coração. Confia no Senhor. Nas palavras de Davi, mais uma vez, no livro do Salmo, Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia em Deus. Faz o bem. Faz a coisa certa. Continua fazendo a vontade de Deus e deixa o resultado nas mãos do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar significa deixa nas mãos dEle. Esquece. Está na mão de Deus? Está no melhor lugar de todos. Entrega nas mãos e deixa. Confia nele e o mais Ele fará. Se tem mais alguma preocupação, deixa lá nas mãos dele. Ele vai resolver. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente a atitude deles acabará em mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Que promessas maravilhosas para aqueles que esperam em Deus, como fez o rei Ezequias. Então espere. Há muitas outras promessas maravilhosas neste Salmo 37. Veja o versículo 18 e 19, diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome eles se fartarão. Ainda versículo 23 a 25, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência
a mendigar o pão. Viu como é importante esperar em Deus? Ele tem prometido que nós não vamos ficar envergonhados no dia mau. Não, nem nos momentos em que a nação estiver passando fome, Deus nos sustentará. E mesmo que venhamos a cair, não vamos ficar muito tempo no chão, porque é Deus quem nos sustenta com a sua mão. Fui moço, já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Creia, nada vai acontecer de terrível com você. Se você está se humilhando, buscando a face de Deus e descansando no Senhor, acalma o seu coração. Deus vai cuidar da sua vida. Versículo 28 a 31, Salmo 27. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. Versículo 39 e 40. Só enfatizando o versículo 31, os seus passos não vacilarão. Não, você não vai escorregar, nem cair e tropeçar, Deus está com você. 39 e 40, vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a nossa fortaleza no dia da tribulação. Quando estiver passando por momentos difíceis, como estava enfrentando o rei Ezequias, um enorme exército, uma dificuldade grandiosa, algo impossível de se vencer, faça como ele. Quer ser abençoado por Deus? Nos momentos difíceis, faça o que fez o rei Ezequias. Se humilhe diante de Deus. Reconheça que não há nada que você possa fazer. Reconheça que você precisa da ajuda de alguém que lhe é superior, Deus. Então clame a Ele, como fez o rei Ezequias. Ore ao Senhor, buscando a sua vontade para a sua vida, buscando a vontade do Senhor para a sua vida, buscando o socorro que vem do Senhor, buscando a vontade dEle, buscando a direção dEle para os seus caminhos. E quando fizer isso, então confie, espere, descanse, deixa nas mãos de Deus, crendo que Ele vai resolver, porque Ele certamente resolverá. Eu quero terminar este devocional lendo 2 Crônicas, um texto bem conhecido, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. A princípio eu leio apenas o versículo 14. Mas eu quero ler a partir do versículo 12, porque Salomão tinha acabado de santificar o templo a Deus, construir o templo para adoração ao Senhor. Ele fez os sacrifícios e viu quando a glória do Senhor encheu o templo, de tal maneira que os sacerdotes não puderam entrar no templo. Então de noite, versículo 12, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo. Deus está dizendo, se por um acaso, lá na frente, acontecer alguma coisa terrível no meio desta nação, se o meu povo, versículo 14, aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que promessa maravilhosa é para o povo de Deus. Se você faz parte do povo de Deus, então faça o que diz esse texto, porque foi exatamente o que fez o rei Ezequias. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente.
Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Para aqueles que não consideram o valor da casa de Deus, acham que não passa de um prédio, um lugar vazio, que pode ser feito em qualquer lugar, aqui está a resposta do Senhor para a sua vida. Salomão tinha construído um templo, e Deus estava enfatizando que aquele lugar foi especialmente escolhido para Deus manifestar a sua presença e ouvir o clamor do seu povo. Que possamos encontrar ocasiões oportunas para estar na casa de Deus, na presença de Deus, tendo a atitude que teve o Ezequias, nos humilhando, clamando e descansando, na certeza que Deus nos ouvirá. E certamente, se agirmos como ele agiu, vamos receber como ele recebeu as bênçãos do Senhor. Que Deus nos abençoe.